sentar. Jesus estava na sua caminhada para Jerusalém. Nós estamos vendo, ele está a caminho da morte, ele está a caminho de ser preso, entregue aos principais sacerdotes. E durante essa caminhada para Jerusalém, ele aproveita para ensinar os discípulos sobre muitas lições de vida. E aqui nós temos um momento em que ele passa por um povoado pequeno e ali correm 10 leprosos em direção dele. Aí a gente sempre fala sobre a lepra, e vocês sabem que a lepra não tinha cura naquele tempo. Hoje tem a hanseníase. Aliás, a gente precisa cuidar, né? Se a gente tiver pequenas manchas brancas, pelinhos brancos, perder a sensibilidade, procure um médico. Tudo tem cura, hanseníase tem cura. Mas naquele tempo a lepra era condenação à morte. Lepra era sinônimo de morte. E quando você era acometido pela lepra, você não podia mais permanecer na sua casa. Você tinha que se despedir dos seus e então se unir a um grupo de leprosos lá num lugar determinado, lá no Vale dos Leprosos. Normalmente era um lugar baixo, de pouca ventilação, para que a doença não se espalhasse. Os leprosos, vivendo em grupo, em bando, em maior quantia, eles poderiam se ajudar mais. Se você fosse leproso naquele tempo, ou leprosa, não importava se você era mãe, se você era pai, não importava se você estava amamentando, não importava se você tinha filhos para criar, era arrimo de família. Não importava se você tinha carnês de pagamento, não importava se você tinha dívidas, você tinha que se despedir e dizer nunca mais. Lá estavam 10 leprosos. A condição de leproso, ela é uma condição igual à nossa condição. Nós nascemos leprosos. A nossa lepra é o pecado. O pecado não nos deixa viver no céu junto com os nossos entes queridos. O pecado nos afasta de Deus. O pecado é a nossa lepra hoje. E nós não temos outra solução a não ser olhar para Cristo. A lepra do pecado só tem uma cura, e é Jesus Cristo. Então nós temos um momento aqui onde 10 desses leprosos vêm e conversam com Jesus. Eles vêm e pedem: mestre, por favor, tem pena de nós. O pedido de pena, de misericórdia, ele é muito sincero da parte dos 10. E Jesus dá aquela ordem: olha, vão até o templo e apresentem-se aos sacerdotes. Vocês sabem que naquele tempo o sacerdote, o pastor que ficava na porta do templo antes do culto, ele era aquela pessoa responsável por examinar as pessoas, se elas podiam ou não entrar na igreja, se elas podiam ou não viver em sociedade, viver naquela cidade. E ao eles caminhar em direção ao templo, quando eles chegam lá, eles ficam encantados, porque eles não estão mais leprosos. Aquele homem havia feito algo maravilhoso. Mas aí tem um detalhe: quantos voltaram para agradecer? Somente um. E olha, é um samaritano. Vocês lembram da parábola do bom samaritano? A parábola do bom samaritano era aquele homem estrangeiro, o único que usou de misericórdia para com aquele moribundo. Jesus parece que dá na cara dos fariseus, dizendo: olha, aquelas pessoas que vocês ignoram, Deus dá para elas uma oportunidade de servir. E aquele samaritano tão odiado por vocês foi o que viu o próximo, porque a pergunta era: quem é meu próximo? Foi aquele que usou de compaixão, o samaritano. E nesse momento, nós temos a parábola do samaritano agradecido. A gente poderia dar outro título a essa história, mas está lá, os 10 leprosos. Não, poderia ser a parábola do samaritano agradecido.
Jesus olha e fica perguntando: mas não eram 10? Aonde estão os outros 9? Vai em paz, porque a tua fé te salvou. Agora, olhem que coisa interessante. Somente um deles voltou. Voltou por quê? Jesus disse: você teve fé. Os outros então não tiveram, mas os outros estavam curados. Isso acontece nos nossos dias. Os ateus, as pessoas que não querem saber de Deus, elas são curadas. A cura está lá no doutor, no doutor Pablo. A cura está ali na farmácia São João. Deus é bondoso, até para aqueles que não têm fé. Mas olha o que aconteceu com esse ex-leproso samaritano. Ele foi até Jesus e agradeceu. E Jesus disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Os outros 9 foram curados, mas esse foi salvo. Olha que coisa interessante. Então, não fiquem tristes quando veem pessoas que não querem saber de Deus se dando bem. Eles podem até se dar bem, mas quem crê no Filho de Deus vai em paz, e tu estás salvo. É diferente. A tua fé te salvou. E ele então volta porque ele reconhece em Jesus o Filho de Deus. Os outros 9 talvez viram Jesus como um curandeiro, como um médico, como alguém que faz uma simpatia. Aliás, é esse tipo de Jesus que muitas igrejas pregam. O Jesus que apenas me cura naquele momento, me dá prosperidade para esta vida. Jesus quer ir muito mais além. Ele quer nos dar a eternidade. Vai em paz, a tua fé te salvou. E Ele está dizendo nesse momento para vocês que vieram aqui agradecer. Talvez muitos poderiam ter vindo, mas tem a televisão, tem o futebol, tem o frio. Vocês vieram aqui agradecer pela semana. E tem algo interessante. Quando nós estamos contentes, e aquele samaritano estava muito feliz, ele estava muito agradecido. Então ele volta, ele faz todo um caminho, para o pequeno vilarejo, lá ele tenta encontrar Jesus para agradecer. O coração agradecido, ele quer fazer algo. O coração agradecido quer fazer algo para testemunhar que ele está bem, que ele está curado. Quando nós estamos felizes e agradecidos com alguma pessoa, o que é que a gente faz com ela? Estou vendo a Heidi aqui. Nós tivemos a palestra aqui no ginásio por ocasião do Congresso de Servas. A nossa palestrante fez a palestra. Nós aplaudimos. E então a presidente chegou até a palestrante e o que a presidente fez? Você deu a ela uma lembrança, um presente. Você materializa a alegria que você está sentindo. Nós fomos salvos, curados da maior lepra que existe, o pecado, pelo nosso batismo. Que presente nós vamos dar ao nosso Deus? Que presente nós vamos dar para Ele? Nós vamos dar para Ele o nosso trabalho, o nosso empenho, o nosso testemunho. A nossa vinda na igreja é uma vida de testemunho. E eu volto a dizer, tem outros que nesse momento quiseram não testemunhar. Aliás, tem um movimento muito grande agora daqueles sem igrejas, aqueles que dizem que, volto a repetir o que eu disse, até um candidato a presidente disse que se ele quer conversar com Deus, ele se fecha no seu quarto e conversa. Mas que testemunho ele está dando? Ele não está dando testemunho nenhum. Nós precisamos mostrar para os outros a nossa alegria de sermos curados da maior de todas as lepras, o pecado. Vamos vir à casa do Senhor, à casa dele. Aqui nós temos perdão, vida, salvação. E a maior lepra de todas foi curada.
Jesus Cristo levou aquelas chagas violentas no seu corpo, e isso nos dá a alegria de nós testemunharmos o seu nome. Então, todas as vezes que você estiver em casa e não tiver muita vontade de vir à igreja, pense, não, eu tenho que ir lá, eu tenho muito que agradecer, muitas são as bênçãos, porque nós estamos vivendo num mundo cheio de pessoas mal agradecidas, não conseguem ver a graça de Deus revelada em Jesus Cristo. E quem não tem a graça de Deus é um desgraçado. A graça de Deus, algo que Ele fez que nós nem merecíamos, mas Ele fez. Nós estamos vivendo num mundo de muitos desgraçados, pessoas que não têm a graça e não aceitam. Basta a gente olhar nos cursos, nas universidades, né? Pessoas que estudaram, pessoas que sabem um pouco de biologia, de genética, disso, de medicina, acham que têm nas suas mãos o conhecimento verdadeiro da origem da vida e que tudo é uma explosão, que tudo ficou arrodeando de uma maneira que pode ter 24 horas com o calor necessário para que houvesse vida, e tudo isso é obra do acaso. Esses não reconhecem a superioridade de Deus e nem o Salvador, o seu Filho que Ele mandou para que nós nos curvássemos diante de todas essas maravilhas e disséssemos: meu Deus, Tu és onipotente, soberano, sabe todas as coisas, a minha mente é tão pequena, é tão finita. Então esse Deus, Ele se manifestou a nós lá no nosso batismo e nos trouxe aqui hoje em segurança. Não tenho medo de testemunhar. Não tenho medo de dizer: olha, eu não entendo como Deus criou o mundo, mas eu sei que foi Ele, do jeito dele. Vamos valorizar a sua graça. E nós já vamos valorizar a graça. Quando nós temos a Santa Ceia, quais são as palavras da instituição? O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o que é isso? Agradecer. É agradecer pelo alimento. Aqui nós não temos um simples alimento físico, nós temos um alimento espiritual, é o melhor de todos. Ele é físico e é também espiritual. Ele é físico porque aquela hóstia ali deve de ter 1 caloria, o vinho já deve ter umas 5, então é alimento físico, mas é alimento espiritual. Nós vamos agradecer pelo alimento físico e espiritual que nós temos aqui, o alimento físico que nós temos em casa. Quantas coisas nós temos para agradecer. A exemplo desse samaritano, retornemos frequentemente a Jesus e lhe agradecemos aqui na sua casa. Que Deus seja com vocês.